Amém. Vamos para a palavra de Deus, então. Queria convidar a pastora Marilene. Vem para cá, pastora. Estenda suas mãos. Vamos orar por ela. Senhor Jesus, nós glorificamos e bendizemos o Teu nome por tudo que o Senhor fez até aqui. E eu sei que o Senhor continuará fazendo. Então, ministra os nossos corações com aquilo que o Senhor colocou dentro do coração da pastora. Que ela possa ser um instrumento nas Tuas mãos. Que ela possa, Senhor, fazer a Tua vontade nessa noite. Que nós possamos ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem através dela. Fales e não te cales, Senhor. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te adoramos e estamos atentos à sua voz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz a toda a igreja. Faz um tempinho já que eu não venho aqui, né? Mas hoje o Senhor preparou para nós estarmos aqui. E eu já recebi a minha bênção e creio que vocês também já receberam a bênção de vocês. E vamos para a palavra que o Senhor nos deu para esta noite. Eu confesso, irmãos, como o Senhor sempre faz e Ele vai continuar fazendo na minha vida e na vida de vocês. Eu havia preparado uma palavra para falar sobre o cego Bartimeu. E quando começou a cantar aquele louvor a Ele, a glória, né? E ali o Espírito Santo começou a mover. Ele já estava movendo antes, mas ali foi algo tremendo. E aí o Senhor mandou eu vir aqui em Daniel. Eu falei, mas Senhor, essa palavra... Aí o Senhor falou assim, é aqui que eu quero falar com a minha igreja nesta noite, aleluia. E eu gosto muito de obedecer ao Senhor, né? Porque a gente obedecendo já é difícil, né, irmãos? Imagina se não obedecer. Então eu gosto de obedecer quando Ele fala. E eu vou ler aqui no livro de Daniel. Eu tinha até um esboço aqui preparado, mas não era para cá. E vamos ver se hoje eu consigo olhar nesse esboço aqui, né? Daniel 6. Vamos ler do 8 em diante. 6 e 8 que diz assim. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Assim o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava a Deus. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós vemos aqui o Senhor falando conosco sobre oração, irmãos. Mas num culto de domingo, o Senhor quer falar comigo e com você sobre oração. Porque é bom, irmãos. E quem me conhece sabe que eu não vou levar nada para casa. Ainda mais que Deus ele me deu mais uma chance no final desse ano, né? Eu não sei se eu falei para o pastor Flávio que eu tive um infarto depois do dia 26, fiquei internada ali, mas o Senhor, Ele me restituiu a saúde. Eu estou de pé
para adorar ao Senhor. Então, já é difícil fazer no querer dele, como eu disse. Imagine se eu for engolir tudo que ele tem para nós nesta noite, né? Então é fácil adorar o Senhor, é fácil vir aqui louvar, mas e orar? Será que é fácil dobrar os joelhos? Será que é fácil adorar Ele totalmente, se derramar diante dEle e dizer: Senhor, restitui a minha vida, me restaura, Senhor. O Senhor, Ele quer ter um encontro conosco, irmãos. Ele quer renovar as nossas vidas. Sabe por quê? Vem tempos aí que vai ser preciso nós estarmos de joelho diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas muitos acham que vem para a igreja, a Ele a glória, aleluia. Já tem o pastor, tem a pastora Bruna, eles que se virem, que ora, que busca. Deus quer eu e você buscando a face dEle, aleluia. Ele quer ter um encontro conosco, irmãos. Ele quer fazer coisas novas, aleluia. E aí nós ficamos reclamando: Pastor Flávio, está difícil a prova, está doendo. Mas o papai está esperando você dizer: Papai, está difícil a prova, me ajuda, me segura, porque vem dias difíceis. Daniel, ele orava todo o tempo. Irmãos, nós temos o Espírito Santo. Que maravilha ter o Espírito Santo que nos fortalece, que nos dá força para buscar. Daniel não tinha. Ele tinha o Senhor. Hoje, nós não precisamos pedir para alguém interceder por nós. É bom quando alguém ora. Mas se nós não tiver como, nós mesmos entramos na presença do Senhor, aleluia, e Ele prontamente Ele responde para nós, né? Aí depois nós queremos falar dos nossos irmãos que ainda não conhecem o Senhor e vai lá pedir para aqueles santos que não respondem. E nós, que o véu se rasgou, irmãos. E em vez de nós irmos direto ao Pai, buscar a face dEle, é mais fácil eu chegar nos irmãos, eu pedir para a pastora, para o pastor: ore por mim, intercede por mim porque está difícil. Mas Deus quer eu e você orando, eu e você buscando. Aí você reclama: eu chego na igreja ali, está faltando Bertano, Ciclano, mas você está orando por ele e por ela? Aí eu chego na igreja ali, está difícil, você está orando pela igreja? Você está buscando para o Senhor enviar almas, para o Senhor restaurar lares? Se você está fazendo, o Senhor vai fazer. Mas é mais fácil deixar na frente, nas costas de quem está na frente. Para que eu vou ter compromisso? Aleluia. Daniel, ele tinha compromisso, não era com o homem, era com Deus, aleluia. E ele buscava a face do Senhor, porque ele sabia que o único que poderia dar vitória para ele era o Senhor, aleluia. Mas sabe, irmãos, quando nós colocamos no nosso coração: eu vou buscar o Senhor, eu vou me encher, eu vou fazer a vontade dEle, a primeira coisa que o inimigo faz é dizer assim: eu vou te derrubar. Agora eu vou armar uma armadilha para você.
Ah, você vai buscar o Senhor? Você está com um propósito? Então eu vou colocar pessoas para te perseguir. Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor é aquele que está contigo. Aleluia. Deus, Ele cuida, irmãos, daqueles que é fiel com Ele. Aí você pode dizer, mas como que eu vou ser fiel se a minha vida é uma tribulação? Quando eu vou ver, eu já falei ou eu já fiz o que não deveria. Irmãos, o Senhor me conhece, Ele conhece você. Ele sabe que nós não somos 100% perfeitos, porque quando nós chegarmos na perfeição, Ele vai nos recolher para que nós não nos perdemos. Então, nós falhamos. O que nós temos que fazer então? Procurar, aleluia, vigiar, procurar ouvir a voz do Senhor, ouvir o que o Espírito Santo fala comigo e com você. É fácil? Não é. Mas se você se pôr diante do Senhor, aleluia, Ele diz o quê? Que ainda que nós formos infiel, Ele continua sendo fiel. Porque Ele sabe que nós não vamos ficar ali 100%. Ele já sabia antes mesmo de nós nascer, antes de ser formado no ventre da nossa mãe. O Senhor já conhecia eu e você. Então Ele não vai cobrar de você aquilo que Ele sabe que você não vai aguentar. Aleluia. Mas Daniel estava ali, pedindo força para o Senhor, pedindo para que o Senhor revestisse ele. Ele já sabia, era como se ele já soubesse o que ia acontecer mais para frente. E os inimigos dele só procurando. Você acha que não tem pessoas te espiando para ver como que está a sua vida? Para ver o que você está fazendo? Para quê? Para depois ele apontar. Olha lá o pastor. Olha lá fulano. Está lá na igreja. Mas olha a vida como é que está. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Daniel, aleluia. Ele não tinha nada do que pudesse chegar nele e falar, olha Daniel, você está em falha, você pecou, está errado. Porque ele tentava, ele não era perfeito, mas ele tentava. E quando eles viram que não tinha nada que desabonasse Daniel, eles falaram, vamos procurar na lei do Deus dele. Aí você diz, mas como que eles vão achar na minha vida espiritual alguma falha? Como que eles vão me acusar se eu estou tentando, eu estou buscando, eu jejuo, eu consagro? Irmãos, ainda assim, se nós não vigiar, eles vão achar uma brecha. É por isso que nós devemos estar vigiando em todo o tempo e fugir do mal. Porque às vezes nós falamos assim, os irmãos sabem aqui que o Senhor libertou eu e meu esposo das drogas, né? De cigarro, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu bebia, mas agora o Senhor me libertou da bebida, não tem problema. Passa ali 1 mês, 2 meses, olha, eu estou liberta. Aí o bar que ele passava na frente já não passa mais. Mas vai passando o tempo, acha que agora está tudo certo. Aí fala, agora eu estou liberta, eu posso passar por perto. Aí vai lá, passa na frente do bar, lá estão os amigos, entre aspas, que era amigo deles da bebida. Ele passa, chamam ele, não vou não. Agora eu sou remido. Jesus transformou a minha vida. Aí ele chega em casa e fala, olha, estou liberto mesmo. Passei na frente do bar e não entrei. Me convidaram, mas não entrei. Passo o segundo, passo o terceiro. Até que um dia ele passa ali e fala, bom, agora eu já estou liberto, então eu vou entrar no bar e vou mostrar que
nada me derruba. Entra no bar e toma. Só um golinho, não vai fazer mal. E quando vê, ele voltou tudo aquilo de novo. O que eu estou querendo dizer com isso? Vigiar não é você achar que você é o forte, você é o poderoso e vai enfrentar o seu passado diferente. Não, é você dizer, eu estou forte no Senhor, mas eu estou vigiando. Eu não vou mais voltar ao lugar onde era lamaçal. Eu não vou mais fazer aquilo que me afastava do Senhor. Aleluia! Aí talvez você diz, mas o que tem a ver isso com a palavra? Tem tudo a ver, porque é o Espírito Santo que está me dirigindo, aleluia. Ainda não consegui ler nada do que eu escrevi aqui, mas eu estou ouvindo o Espírito Santo falar, aleluia. E se ele está falando é porque ele quer te livrar do laço que o inimigo está armando, aleluia. Por quê? Eles estavam armando um laço para Daniel. E Daniel estava vigiando. Se ele não tivesse vigiando, simplesmente, quando foi decretado aquela ordem, aquela lei, ninguém mais pode adorar nenhum outro Deus, a não ser o rei. Sabe o que ele ia fazer? Primeira coisa, ele ia sentir medo. Porque quando nós vemos a luta chegando, não dá aquele frio na barriga, aquela coisa assim, a gente fala, Jesus, será que eu vou passar mais essa agora? Não dá. Mas aí nós lembramos que nós temos um Deus vivo e que Ele vai passar conosco, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu estou sentindo Deus presente neste lugar. Ele está trabalhando no oculto de uma forma que você não imagina. Aleluia. Daniel, ele ouviu ali o decreto, e mais, irmãos, decreto era uma coisa que não podia mais se voltar atrás. O rei bateu o martelo, acabou. Se tivesse que morrer, ia morrer. Ninguém poderia mudar aquela lei. Assim como nós vemos os governantes, se ele decretar uma lei, ninguém muda aquela lei. E Daniel poderia falar, se eu for fazer o que o rei está decretando, eu vou viver. Mas se eu não fizer, eu vou ser lançado na cova dos leões. Irmãos, Deus está procurando aqueles que não temem o que vai acontecer com o corpo. Sabe por quê? O nosso corpo vai ficar aí. Mas nós vamos subir com o Salvador, aleluia. É isso que importa para mim e para você. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação? E Jesus está às portas, irmãos. Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Aqueles que não olham para A nem para B. Mas olha, o meu alvo é Jesus. O meu alvo é ir para o céu. Glória a Deus, aleluia. Foi decretado ali. E Daniel, no coração dele, eu creio que ele disse assim, melhor é eu obedecer o meu Deus do que obedecer esse decreto que está sendo feito e eu perder a minha alma. Aqui não está escrito. Eu imagino que ele, porque era o que eu ia pensar. Eu ia falar, é melhor eu obedecer a Deus do que eu ir para o inferno. Irmãos, muitos estão pensando que o inferno é brincadeira. E não é. O inferno é real. Eu ouço pessoas dizer hoje em dia assim, não, o inferno já é aqui, eu já estou vivendo aqui. Quando eu partir, eu vou para a glória. Mentira. Se nós partirmos sem salvação,
para o céu nós não vamos, a não ser para o céu da boca. Porque, ao contrário, nós vamos direitinho para o inferno. Mas, irmã, você fala desse jeito. Eu falo porque o Senhor, Ele me deu os dons. Mas se eu não vigiar, eu vou para o inferno. Se eu bobear, pode ter certeza que não vai ser dom que vai me salvar. Não vai ser eu pregar ou cantar? Não. E aí chegar lá, o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Já pensou, irmão, que coisa dura? Então não é melhor obedecer ao Senhor do que ficar, hoje em dia, irmãos, eu creio que aqui não tem isso. Mas os irmãos sabem que eu prego em vários lugares. Eu não olho placa de igreja, eu olho para Jesus. Jesus fala, vai, eu vou. Mas hoje em dia, o que tem de crente dodói, você não pode falar nada que ele... Não vou mais na igreja. Às vezes você está pregando aqui e já acha que está falando com ela. Irmãos, no céu não vai deixar de cantar. No céu não vai ter crente dodói, vai ter crente salvo, lavado e remido no sangue do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas eu creio que aqui não tem, né, pastor Flávio? Aqui é tudo crente forte, cheio do Espírito Santo, aleluia. Daniel não era dodói, irmãos. Ele era um servo do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. E aí todo mundo achando, agora nós pega ele. Eu quero ver se ele serve mesmo esse Deus. Ou eu quero ver se ele vai pender para o outro lado com medo do homem. E Daniel fez o quê? Não mudou nada na vida dele. Ele continuou orando. Ele continuou buscando. Aí aqueles que perseguiam ele, olhava de lá, ele lá na janela. E ele não fechou a janela não, irmãos. Porque às vezes tem muita gente que fala, não, eu não vou mostrar que eu sou crente, não. Eu vou ficar ali, né, vou fazer de conta que não é nada. O que adianta? Daniel não fechou a janela. Ele ficou com as janelas abertas para dizer, olha, o Deus vivo habita em mim, aleluia. Eu sirvo um Deus que tudo pode. E aí aqueles que estavam perseguindo ele, olhava de lá e dizia lá, vamos lá entregar ele. Porque tem aqueles dedos duros que fica procurando você fazer isso daqui para ir entregar. Né? Eu imagino o pastor Flávio e a Bruna, quantas pessoas não chegam até vocês para falar de outro, né? Querendo que vocês cortem a cabeça. Mas glória a Deus que vocês são de Deus, cheio do Espírito Santo, porque eu conheço vocês, sei como são, e sei que vocês não vão por esse lado, vocês vão aos pés do Senhor. Eu usei como exemplo assim, mas imagina, irmãos, a nossa vida, quantas pessoas não ficam ali, olhando, vigiando, para tentar nos derrubar. Mas se você for fiel, o Senhor cuida de você, aleluia. Se você está servindo Deus Todo-Poderoso, pode o inferno inteiro se levantar, ele não vai conseguir te derrubar. Aleluia. Porque nós servimos um Deus que ele revoga decreto, irmãos. Podem ter falado, você vai morrer. O Senhor vai lá e desfaz tudo aquilo. Pode fazer macumba para te matar. O Senhor fala, não, não vai morrer. Para destruir o seu lar. Não vai destruir, porque sou eu quem reino na vida deles. Aleluia, glória a Deus. O inimigo, ele tenta de todas as formas, mas não consegue. Sabe por quê? Lá na cruz do Calvário, Jesus verteu o sangue dele lá por mim e por você. O preço que ele pagou foi muito alto
para que hoje o adversário chegue e fale assim, não, aquele lá é meu. Aquele lá eu vou pegar. Não, o Senhor fala, espera aí, nós vamos brigar feio. E você sabe que vai perder. Porque o Senhor não perde a guerra, irmãos. Ele nunca perdeu e não vai ser agora. Mas o Senhor fala que tem pessoas que estão brigando com Deus. Deus fala, olha, eu quero você assim. Aí você fala, não, assim não. Mas o Senhor fala que tem obras grandes. Tem maravilhas para fazer na tua vida. E é por isso que você passa tanta luta, tanta prova. Eu não estou querendo dizer que você não vai passar luta, nem prova. Se eu estiver falando isso, eu vou estar mentindo. Eu já tenho, acho que, quase 40 anos de evangelho. Acho que é isso, né, Felício? Não. É, né? Quase 40 anos. É que a gente vai ficando velha, vai deixando as datas para trás para não saber que está velho, entendeu? Mas acho que quase 40 anos eu tenho de crente. E eu nunca vi o Senhor me desamparar. Vem as lutas? Vem. Vem as provas? Vem. Mas Ele está ali, olha, não temas, eu estou contigo. Não temas, eu vou te dar vitória, aleluia. E às vezes, irmãos, Deus permite nós passarmos por coisas que nós não queremos passar. Mas em tudo Ele tem um propósito. Ele não vai dizer, eu vou deixar a Deni passar por esse vento à toa, só porque eu quero ver ela doente. Só porque eu quero ver ela triste. Não. Tem um propósito, irmã. E parece que o vento está soprando tão forte ultimamente, né? Mas a irmã não tem deixado de confiar nas promessas do Senhor. E Deus fala assim, fui eu quem te fiz a promessa. O inimigo queria te levar antes do fim do ano. Mas o Senhor disse, não, ainda não é hora. Aleluia. Ainda tenho coisas para fazer na vida dela. Às vezes a irmã até fala, o que eu estou fazendo? Eu era tão avivada, tão animada, ia para lá e para cá, fazia aqui. E olha só, Senhor, como eu estou. O Senhor fala, eu continuo na tua vida. Aleluia. Sou eu quem te sustento, diz o Senhor. E quando a irmã pensa que está sem força, o Senhor fala, é que eu te fortaleço. Aleluia. Faz tempo que eu não vejo a irmã. Toda vez que eu vejo a irmã, não que está aqui. Mas o Senhor, Ele está dizendo dessa forma, eu cuido de ti, porque tu és fiel a mim. Ainda que muitas vezes o vento é forte, as lutas são grandes, mas a irmã tem permanecido fiel. Aleluia. E Ele diz, por isso eu tenho cuidado de ti, nos mínimos detalhes. Aleluia. Recebe a tua vitória, irmã. O Senhor diz que Ele está tocando em ti com o anjo da cura. Aleluia. Ele está fortalecendo as tuas pernas. Porque tem dia que é uma dor terrível, né, irmã, nas pernas. Mas o Senhor fala, eu estou fortalecendo. Toma posse da tua vitória em nome de Jesus, aleluia. E às vezes, irmãos, como eu estava dizendo, acontecem coisas na nossa vida que nós falamos, não é possível. Será que eu estou em pecado, estou em falha? O que está acontecendo? Mas às vezes Deus permite certas coisas para lá na frente o nome dele ser glorificado. Lá na frente você vai olhar e vai dizer, olha, agora eu sei por que eu passei tudo isso. Quem me conhece aqui sabe já o que eu passei lá atrás, quando fiquei 1 mês na UTI. Era um propósito que Deus tinha. Enquanto não se cumpriu o que Ele queria naquela UTI, Ele não me tirou de lá. Só que às vezes a gente quer ser durão ali, né? Estou aqui, não vou falar, nesse lugar, não, olha aqui, eu estou pior do que... Não, Deus quer te usar do jeito que você estiver. Aleluia, glória a Deus.
E quando a gente recebe bênção, irmãos, que a gente fala, ó, Elô, você vai ser abençoada. Aí eu, glória a Deus, né? Mas quando fala, Elô, você vai passar pelo vento, a gente procura esquecer o vento, para não chegar logo. Mas Deus quer o quê? Que você lembre do vento para você orar, para Ele te dar graça. Porque se Daniel não tivesse orado antes, quando chegou o decreto, ele não ia ter graça. Ele não ia conseguir passar. Mas quando chegou o decreto, ele já orava antes, ele estava forte ali, cheio. Podia vir o que fosse que não ia derrubar ele. Então é assim que Deus quer nós, buscando, cheios da presença dEle. Aleluia, glória a Deus. E sabe, quando eu fui, dessa vez, faz 1 ano, 2 anos, não lembro, que eu fiquei na UTI lá entre a vida e a morte no começo, eu havia me esquecido, irmãos. Aí esses dias que eu estava na igreja, e o Espírito Santo falou comigo. Aí eu até comentei com meu esposo, você lembra da profecia, Feliz? Eu recebi uma profecia já faz muito tempo. Acho que faz uns quase 10 anos, né, passou? Quase 10 anos, irmãos. Então, o que Deus fala com você hoje, Ele tanto pode cumprir hoje, como pode passar um dia, 1 ano, 10 anos, você só tem que esperar e confiar. Porque se você deixar de confiar, você está jogando a benção fora. E passou quase uns 10 anos para acontecer o que Deus tinha falado. Ele usou uma irmã, ela estava pregando lá e eu sentada, ouvindo. E ela saiu marchando, era um culto à tarde. Ela saiu marchando, foi até a mim e me pegou pela mão. Quando essas irmãs assim, pegam a gente pela mão, dá até um gelinho na barriga. Me pegou pela mão ali sapateando e falou assim para mim, vou eu te levar novamente para aquele lugar, mas vou eu passar contigo, porque eu tenho uma obra a fazer. Irmãos, quando eu recebi aquela mensagem, eu entendi o que Deus estava falando. Porque no ano de 2002, eu havia passado pelo vale da sombra e da morte. Eles haviam decretado a minha morte e o Senhor havia me ressuscitado. Mas quando eu passei aquilo, foi porque eu tinha sido rebelde com Deus. Eu achei que eu podia pôr Ele na parede e Ele tinha que fazer o que eu queria. E Deus não é assim. Deus não é aquele que a gente faz igual criança, pirrinha ali, eu quero. Não, com Deus você só consegue na obediência. Com Deus você só consegue na oração. E ali, eu fiz birra com Deus, não vou mais fazer a tua obra, não quero mais saber, vou ficar no... Fui para a UTI. Foi isso que ele falou, mas eu vou passar com você desta vez. Porque dessa vez que eu fui agora, não foi por rebeldia. Do nada aconteceu e eu fui parar na UTI. E lá Deus salvou vidas, libertou. Era a obra que Deus tinha lá. Mas eu queria? Não. Mas eu fui, não murmurei, não reclamei. A única coisa que eu falei para ele, Senhor, se eu estou em falha, me prepara e recolhe. Não deixa eu ir para o inferno, eu só não quero ir para o inferno. Mas era uma obra que ele tinha lá. E agora, em dezembro, passou Natal, passou a sexta, o sábado. No domingo, estava com a Carolina e o Pedro, estava fazendo arte, sabe? Estava mexendo na casa lá, que a gente mudou de casa. Aí eu estava lá, mexendo. Uns dias antes, eu e o Paulo tinha carpido o quintal lá, que tinha muita flor, a gente foi carpir. Mas eu estava me sentindo bem. E aí, o primeiro domingo depois do Natal, eu estava ali com a Carolina e o Pedro. E
eu fui no banheiro, quando eu voltei, eu já senti assim algo diferente, rodando. E só deu tempo de falar para a Carolina, me dá água. E ela me deu água, eu não vi mais nada. Depois ela e o Pedro que me contou. Quando eu voltei em si, eu mal conseguia falar ou me mexer direito, né, Carolina? E eu só vi ali o Pedro assustado, ela assustada. E eu falei, Pedro, pega o colchão lá e coloca aqui. Eu só queria deitar. Para mim, eu deitando ia passar tudo aquilo. E quando a Carolina falou, não, mãe, você teve uma convulsão. Vamos para o hospital. E eu sou teimosa. Eu não gosto de hospital. Ainda mais tantas vezes que eu já passei, eu quero distância. Mas aí ela é teimosa também, ela é mais do que eu, sabe? Aí ela falou, não, vou te levar para o hospital. Me levaram ali para o UPA de Sumaré. Aí, do UPA de Sumaré, me transferiram para o estadual. E eu mal conseguia falar, mas eu não entendia. Eu achava que era glicemia, alguma coisa. Eu falava, não é possível que eu convulsionei, eu estou assim. E, irmãos, em Sumaré, para você conseguir, aliás, para você conseguir ficar em observação no UPA, já é difícil. Você conseguir uma transferência, então, do UPA para o estadual, que é tipo uma Unicamp ali em Sumaré, é mais difícil ainda. E quando eu cheguei ali, aí tinha umas pessoas no corredor, porque estava cheio, né? Aí eu pensei, nossa, Carolina, eu vou ter que ficar aqui no corredor, aqui na... Não, a Carolina, aí já estava a Solange comigo. Olha só, fizeram como se diz, um rodízio com os filhos. Aí a Solange que entrou comigo lá, eu falei, Solange, eu vou ter que ficar aqui no corredor, eu não aguento. Ela, não, mãe, fica aí em paz. Aí vieram, colocaram a maca, eu deitei naquela maca, e eu falava, eu quero ir embora. E aí, do nada, irmãos, vem a enfermeira e diz assim, vamos lá para a sua cama está te esperando ali. E com mais gente no corredor que estava esperando ali. Eu fui. Deitei na cama lá bonitinho. Aí, passado uns 20 minutos, eu vejo uma conversaiada assim, e eu vi que a enfermeira falou assim, não era essa que era para estar nessa cama, era outra Marilene. Aleluia. Olha como Deus faz, irmãos. Aí a outra enfermeira falou, mas eu já fiz a ficha dela de internação nesse leito, agora não dá para mexer mais. Se você está na direção do Senhor, Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Era para mim ficar no corredor, tinha várias pessoas. Ele falou, não, eu trouxe a minha filha aqui, não é porque ela merece não, mas é porque eu tenho uma obra a fazer aqui, aleluia. Então, às vezes você passa por coisas, mas é porque Deus tem algo para fazer com você. E ali tinha uma moça deitada do lado, essa moça... ela ruivava de dor. E era algo que os médicos não descobriam. Já tinha feito vários exames e não descobria. E eu fui melhorando, irmão, sem remédio, sem nada. Eu fui voltando ao normal. E eu olhava para ela assim, o Senhor foi revelando a vida dela. E eu falei, eu vou falar nada. Ela está com dor aí. Ela nem andava de tanta dor, só ficava deitada, virando de um lado para o outro. Parecia até que era cólica de rim, mas não era o rim. E aí passou o outro dia, eu falei, Jesus, eu não quero passar ano novo aqui, não, eu quero ir embora para casa. E uma médica até queria me mandar embora, mas aí veio outro médico e falou, não, nós vamos fazer um monte de exame. E fizeram os exames, e eu falei, nossa, eu não vou embora hoje, porque esses exames são demorados. Mas Jesus estava no negócio, irmãos. E aí eu falei, Jesus, se realmente não é coisa da minha cabeça, porque eu estou vendo ela rolar para lá e para cá, eu vou receber alta hoje. Aí eu vou descer da minha cama e vou lá falar com ela. Quando foi 5 horas... Era 5 horas, né, mais ou menos. Aí chega o médico e fala assim, dona Marilene, a senhora quer ir embora para casa? Falei, opa, doutor, estou de alta.
a senhora está de alta, o exame não deu nada. Irmãos, nada, sabe o que é nada? Para quem tinha convulsionado, para quem tinha desmaiado. Fizeram todos os exames, não deu nada. Aí o Espírito Santo falou, você não falou? Agora vai lá, cumpre a tua palavra. Ah, irmãos, o médico saiu, eu desci da cama, falei, sentei do lado, tinha uma cadeira do lado dela, falei, agora eu vou conversar com você, você aceita conversar comigo? Ela pode conversar ali deitada, segurando a barriga. Aí eu comecei a falar para ela que o Senhor estava mandando falar, e ela começou a chorar, aleluia. E ela disse assim, eu estava precisando ouvir a voz de Deus, aleluia. Porque nada mais adiantava, parece que Deus estava longe. Irmãos, Deus me levou ali para falar com aquela moça, aleluia. E na mesma hora ela já sentou na cama. Tá, a Carolina aí que é testemunha, porque essa hora era ela que estava comigo. Ela sentou na cama, já desceu da cama, ficou andando para lá e para cá, e eu querendo ir embora e ela conversando, porque a dor tinha sumido, irmãos. Aleluia. Deus permite você passar situações, mas não é para a morte, não, é para a glória dele. Então o que você está passando, Ele vai te dar a vitória. Porque Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. Mas quando o rei chegou lá e falou, Daniel, por acaso Deus que você serve te livrou daí? Já assim. Porque o Deus que ele servia, que o rei servia, não fazia nada, não livrava de nada. Mas o Deus que Daniel servia, e é o Deus que você serve, Ele livra, Ele dá a vitória, aleluia. Ai, turianda lá, macheia. Ai, irmãos, o Senhor está fazendo coisas grandes, aleluia. Glória a Deus. Daniel não tinha o que temer. E ele sabia disso. Então, por que você está com medo da luta que você está passando? Não temas. E Dário, quando falou ali, muitas vezes, irmãos, quando vê você passando a luta, diz, seu Deus não te livra? Por que você está passando isso? Eu já ouvi pessoas dizer, eu não sou crente e não estou passando isso. E você é crente e está passando? Você é crente e não tem casa? Você é crente e não tem carro? E aí você tem que dizer, eu não tenho carro aqui, mas eu tenho a minha coroa lá na glória, aleluia. Tudo aqui vai ficar, mas lá não, lá vai ser eterno, aleluia. Nosso Deus é grande, irmãos. E eu estou aqui, e eu tenho mais uma bênção para contar para vocês, que vocês me acompanham e sabem que eu estava perdendo a visão, né? Né, pastor? Nem ler eu conseguia, né? Era bem difícil. Aí você pode dizer, é por causa das luzes, mas tinha luz já. Eu fui fazer a revisão no olho, porque eu fazia na Unicamp, o senhor falou, para. E lá cada vez eu estava ficando mais cega, e a Carolina brigava comigo para mim parar, e eu falava não. E Deus usava os vasos, eu falava, não, mas se eu parar, o médico disse que aí eu vou perder a visão de vez. Até que Deus precisou falar diretamente comigo, para. Aí eu fui lá e cancelei todas as consultas, que eu tinha, acho que mais ainda, consulta não, o procedimento no olho, tinha muitas ainda. E fiquei quieta em casa. E a visão cada vez mais ruim, e Deus falando que ia restaurar a minha visão. E aí agora no final do ano, me chamaram no AME para fazer o tratamento. E aí eu falei, e aí, Senhor, eu vou ou não? Porque eu cancelei lá, o Senhor falou, agora vai. Aí a Carolina ficou brava, mas mãe, você vai insistir? Eu falei, o Senhor falou que é para mim ir. Ah, então amém. E eu fui ali, fiz o procedimento, e sexta-feira eu voltei para eles fazer todos os exames e ver como que estava a minha visão.
E aí a médica olhou para mim e disse assim, olha aqui como estava e como que está agora. Eu olhei, vi um monte de risco lá, não entendi nada, aí eu perguntei para ela, mas eu não estou entendendo, o que é isso? Ela falou, olha, aqui a sua visão estava 574, eu não sei se o resto que era, 574 de líquido que estava tomando conta da sua visão do lado direito. E mais um pouco você não ia enxergar nada. E ela falou, e agora com a aplicação que a senhora fez, está 370. O seu corpo está respondendo, está recebendo o tratamento. Aleluia, glória a Deus. Para quem ficou, irmãos, 5 anos na Unicamp e foi só piorando. Por quê? Não era lá que Deus queria. Às vezes você vai num lugar que não é para você ir. Deus está falando, vai aqui, você vai ali. E aí ela disse assim, vamos ver a pressão do olho. Eu sou diabética. Vocês sabem que a pressão é alta. E quando ela olhou, ela falou, está 14. 14 para mim, a pressão do braço, que mede, para mim é alta. Eu falei, isso aí é alta, doutor? Não, está ótimo. Aleluia, glória a Deus. E a prova disso, irmãos, é que vocês viram que eu consegui ler melhor. Eu consegui vir sem ninguém segurar na minha mão até aqui. Aleluia, esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que faz milagre. Nós é que duvidamos do poder dele, mas ele continua fazendo, aleluia. Irmã Marineusa, o Senhor fala assim, que tem vindo sobre a tua vida uma seta